Bom dia, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Peraí, botar mais para cá. Aí. Dando continuidade aqui ao direito constitucional, começando do zero, nós vamos entrar aqui agora na defesa do Estado e das instituições democráticas. Mais uma apostila aqui, especificamente vamos ver segurança pública na introdução, a segurança pública e os princípios da solidariedade. Deixa eu botar aqui o marcador, aqui as ferramentas de marcação. Vamos ver Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia dos Estados, Polícia do Distrito Federal, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, Guardas Municipais, Segurança Viária, questões comentadas. Na parte de instituições democráticas, né, a gente também teria, estou falando na Constituição, nesse material, parte de Estado de Sítio, Estado de Defesa, questões relativas também à intervenção federal, mas não tem aqui nesse material. Eventualmente a gente pode fazer, né, com outro material, essa parte da defesa do Estado e das instituições democráticas, Estado de Sítio, Estado de Defesa e intervenção federal. E fora que a gente vai ter que fazer depois com outro material, não esse que a gente está usando, a parte de poder legislativo e poder judiciário. A gente vai interesse no material que a gente fez até agora, né? Tem a descrição aí no vídeo das nossas redes sociais. Fizemos já direito penal, direito processual penal, legislação penal especial. Vamos fazendo estilo e-book, lendo o material e comentando, né? Debatendo aqui. E vamos lá, né? Deixa eu colocar num formato aqui. De leitura, vamos lá. Esse aqui já foi. Vamos começar a leitura aí. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Segurança pública. Introdução. A Constituição Federal trata da segurança pública no capítulo 3 do título 5. Dispõe a Carta Magna que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida com o objetivo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, artigo 144, caput. Então, a segurança pública é um dever de Estado, direito e responsabilidade de todos. A Polícia de Segurança, segundo Pedro Lenza, divide-se em duas grandes áreas. A polícia administrativa, né, que a gente vê muito no direito administrativo, né, aquele poder de polícia administrativo, e a polícia judiciária. A polícia administrativa preventiva ostensiva atua preventivamente, evitando que o crime aconteça na área do ilícito administrativo. Já a judiciária, a polícia de investigação, atua repressivamente depois do ocorrido ilícito penal. Então, a polícia de segurança, você tem a polícia administrativa, que é preventiva ostensiva, visa a evitar que o crime aconteça, exemplo, polícias militares estaduais, polícia judiciária, repressiva ou de investigação, atua depois que o crime ocorreu, exemplo, Polícia Federal. Isso aqui está tendo um pouco, mas tudo bem. Esse aqui, na verdade, seria polícia ostensiva, né? Ficaria melhor essa classificação, e polícia judiciária, né? Do que polícia administrativa, porque aqui pode confundir com a questão do poder de polícia administrativa, entendeu? Eu acho estranho também, quando eu vi aí polícia militar é ostensiva, né? Também pensei a mesma coisa. A classificação daí não foi muito boa, não. Vamos lá. No HC 68928 do Pará, o STF decidiu que a atividade de policiamento naval é uma atividade secundária da Marinha Guerra, possuindo caráter meramente administrativo. Não se pode atribuir essa função natureza militar, apesar de ser desempenhada pela Marinha de Guerra. O que significa isso aqui? Por exemplo, porque nos Estados Unidos, em alguns outros países, né, mas Estados Unidos é mais clássico, porque é o que a gente... Deixa eu botar aqui, acho que está torto essa câmera aqui. Acho que eu olhei aqui, está meio torto. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo desentortar. Na minha opinião, tá bom, tá reto. Tá bom? Para mim, tá reto aqui. Ah, O tá. senhor tá bem no centro. É porque eu estava olhando aqui, não sei também se é o meu retorno aqui que está torto, eu estou achando que a câmera está torta. E aí, o mais clássico de todos é a Marinha dos Estados Unidos. Então, qual é o caso da Marinha dos Estados Unidos? Lá você tem separado a Marinha de Guerra, né, a Marinha que realmente tem os navios, fragatas, corvetas, porta-aviões, e a Guarda Costeira. A Guarda Costeira é como se fosse a polícia que ele está falando aqui, a Polícia Naval.
Então, lá você tem uma polícia naval. Hoje também a gente tem policiamento naval pelas polícias militares. Por exemplo, nós temos também policiamento naval pela Polícia Federal. A Polícia Federal também tem embarcações de pequeno porte, aquelas pequenas embarcações, lanchas, né, para fazer aquela abordagem, né, em caso de tráfico, essas coisas, em lagos, lagoas, lacustres, rios, né? Não é em alto mar. Até em alto mar, lá na área do Rio de Janeiro, eles também conseguem até... Teve até uma apreensão no Nordeste que eles precisaram da Marinha. Atuou conjuntamente a Polícia Federal e a Marinha. Né? Porque aí já, para ir para muito longe, você precisa de uma embarcação maior, tipo um navio patrulha, alguma coisa nesse sentido. E aqui no Brasil a gente tem esse problema. Né? Problema não, né? Tem essa junção. No Brasil sempre tem algumas diferenças, né, dos outros países entre né, Estados Unidos e essas coisas. A gente tenta mais ou menos ver como é que são eles, mas depois faz um negócio meio, né, o pessoal gosta de falar jabuticaba, né? E aqui no Brasil não funciona assim. No Brasil, a Marinha do Brasil, que é uma marinha de guerra, né, que tem navios, tem porta-aviões. Hoje não tem porta-aviões, é porta-helicópteros, né? Mas aí também eu acho que faz emprego geral também. Eu acho que pode já mais ou menos pousar avião de asa fixa. Tem um bocado de, né, de meios navais e tal, mas depois ela também faz o que a gente chama de policiamento naval por meio das capitanias dos portos. E essa é uma atividade de capitania dos portos, a gente acabou de estudar o Poder Executivo, é como se fosse assim, aquela função da Marinha de chefe de Estado, né, tipo, com as coisas internacionais, defendendo o Brasil como um todo, e de chefe de governo, que é uma coisa mais interna, de policiamento naval, de capitania dos portos. Ver se as pessoas que estão, né, dirigindo um jet ski tem habilitação, não está bebendo, o cara que está numa lanchinha brincando no lago não está bêbado, se tem habilitação aqui no Lago Paranoá. Então, não é uma função do militar, né? Não é uma função de uma marinha, do cara, né? Que foi, em tese, formado para atuar no ambiente de guerra naval, no ambiente, né, de guerra externa, essas coisas todas. Por isso que e aí tu diz, pá, mas qual a função, né, de dizer isso? Porque, não sei se você lembra, quando a gente estudou o processo penal, que quando o militar ele está naquela função dele de militar, ele tem, né, toda uma prerrogativa, ele tem toda, né, uma questão de quem vai ser o processamento, né, da ação dele. Não sei se você lembra hoje, por exemplo, numa situação em que isso foi agora do pacote de crime, que a pessoa estiver atuando, né, como militar e vier ter um incidente, algum óbito, né, vier alguém a falecer naquela situação em que você está atuando como militar, das forças de segurança e o militar das Forças Armadas, na situação de militar, você tem direito a advogado no inquérito, tem toda, né, tem todo um regramento diferente quando você está na atividade puramente militar. E essa atividade de policiamento naval não é. Tanto é que os amigos que fazem isso, né, uma vez até conversando com eles, me falaram, olha, assim, aqui as nossas, como é que fala, as nossas, por exemplo, se a Marinha, por exemplo, tiver num navio patrulha lá na área da região amazônica, na área do Bracopé, que a gente chama Brasil, Colômbia e Peru, né? Ali tem muito tráfico. Se você tiver num navio de guerra, né? E aí você desceu a lancha do navio de guerra e aí tá fazendo ali alguma coisa ali com o fuzileiro naval e pegar alguém traficando, naquele caso específico, você pode prender o cara, porque na verdade você está ali protegendo a fronteira. Você está com outros poderes, está com poder militar mesmo de defesa do Estado. E ali você está, né? Você pode prender o cara, trocar tiro com o cara, fazer tudo. Entendeu? Mas no caso, meu amigo falou, no caso do policiamento naval, se o negócio subir muita pressão, você tem que chamar a polícia militar. Entendeu? Que ali você não está investido com o seu poder militar da Marinha. É que o pessoal não estuda isso, o cara lá que está dirigindo não sabe disso. Mas se você realmente botasse para frente ali junto com o cara da Marinha, não sei o que, ele não pode te prender, entendeu? Ele não está investido, ele é um caráter administrativo, é como se fosse um fiscal de uma vigilância sanitária, entendeu? Ele não pode fazer nada com você do ponto de vista policial, entendeu? De te prender, de te algemar, de fazer nada disso, né? Sim. O máximo que ele pode fazer é tá tudo errado, ok? É como se fosse fiscal. Vou interditar isso aqui, vou apreender a sua embarcação,
mas do ponto de vista, né, de um crime ali cometendo, ele tem que chamar a polícia, e não pode fazer diretamente nada. Né? É isso aqui que o Supremo Tribunal decidiu. Aquele policiamento naval ali é como se fosse um poder de polícia administrativo, né? Não é a natureza militar da Marinha. Vamos lá, isso aqui é bem aprofundado, né? Numa prova, você acertar uma questão dessa, se diferencia. Vamos lá, segurança pública e o princípio da solidariedade federativa. A Lei 11.473 de 2007 foi editada a partir da conversão da medida provisória 345 de 2007, com o objetivo de proteger a população contra os efeitos danosos da interrupção do serviço de segurança pública. Foi naquele período que tinha muita greve de policial militar, polícia civil, nesse período aí. Então, eles tomaram essa decisão de fazer essa coisa. Teve até um famoso que coordenou, né, uma grande, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, uma grande greve lá no Rio de Janeiro, e depois virou candidato a presidente da República, né, o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é dessa época aí. Né, ele que fez o movimento, é bombeiro, fez o movimento lá de greve dos bombeiros da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Vamos lá. Proteger a população contra os efeitos danosos de interrupção do serviço de segurança pública pelos estados e Distrito Federal, muitas vezes motivadas por greves. Nesse sentido, dispõe a lei que a União poderá firmar convênio com os estados e o Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa cooperação federativa compreende operações conjuntas, transferência de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Celebrado o convênio, a União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos estados e do Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres de formação técnica e compatível sem ônus. Isso aqui é o chamado Força Nacional, né, que eles criaram na época. Que você tem, na verdade, um efetivo ali, de policiais militares, só que não é de uma polícia só, são de várias polícias ao mesmo tempo. Né? Outro importante ato normativo que disciplina a cooperação entre os entes federados em ações de segurança pública é o Decreto 5.289 de 2004. Este decreto disciplina as regras gerais de organização e funcionamento da Administração Pública Federal para o desenvolvimento do Programa de Cooperação Federativa denominado Força Nacional de Segurança, ao qual poderão voluntariamente aderir os estados interessados por meio de atos formais específicos. A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional, mediante solicitação expressa do respectivo governador de Estado, do Distrito Federal ou ministro de Estado. Seu emprego será episódico e planejado, cabendo ao ministro de Estado da Justiça determinar sua oportunidade. O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido do Ministério da Justiça treinamento especial para atuação conjunta, integrantes das polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos estados que tenham aderido ao Programa de Cooperação Federativa. Vamos lá, órgãos de segurança pública. Isso aqui cai muito em prova. Órgãos de segurança pública, o pessoal às vezes esquece, né, que algumas, né, entes aqui são órgãos de segurança pública. Segundo o artigo 144, a segurança pública será exercida pelos seguintes órgãos. Daqui ninguém erra. Polícia Federal, né, Polícia Rodoviária Federal, ninguém erra. Essa aqui o pessoal já esquece. Polícia Ferroviária Federal. Polícia Civil, ninguém erra, né? Polícias Militares e Corpo de Bandeiro, ninguém erra. E agora essa diferença nova aqui, né? Que agora é polícias penais, federais, estaduais e distritais. Antigamente a gente já, o pessoal, né, não tinha uma classificação, era chamado de, em cada local tinha um nome, era carcereiro, agente de execução penal, sei lá, vários nomes aí. Eu acho que até aqui no DF já mudou o nome, não me lembro agora. No DF mudou, eu acho que todo mundo está aderindo aí o policial penal. Até, por exemplo, Paraíba agora está com um projeto lá para que eles já comecem, vão até fazer concurso ano que vem, polícia penal, aí vão aumentar o salário para deixar mais igual, mais parecido com o dos demais, né? Servidores da segurança pública, e vão aderir já ao nome de policial penal. Então, assim, tem que ficar atento a esses dois aqui, né? Porque aquele ali você não tem como errar. O cara dizer, pô, faz parte da segurança da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros? Sim. Pode ser Corpo de Bombeiros, a pessoa erra numa prova, né? Mas
Esses aqui, ó, o F e o C, as pessoas esquecem, não sabe, a gente não sabe que existe uma polícia ferroviária, desculpa, uma polícia ferroviária federal. Percebeu que não existe uma polícia fluvial, por isso que dá aquele problema lá. Não existe uma polícia, né, uma polícia Sim. fluvial, porque nos Estados Unidos entraria aqui tipo guarda costeira, entendeu? No Brasil a gente não tem a guarda costeira. Quem faz as funções da guarda costeira é a Marinha. Própria Marinha. Só que não é exclusivo dela. Então a Polícia Federal pode ter também, né, agrupamentos de polícia naval. As Tem muito polícias no norte, né? militares, a polícia do Pará, por exemplo, na época da Marinha, eles compraram um navio antigo da Marinha que estava no baixo, que não servia mais para as operações da Marinha, mas a polícia não, eu quero. Ela adaptou para a atividade dela, entendeu? Porque lá no Pará tem muito o que a gente chama de pirata, entendeu? Não pirata que a gente vê na TV, não. O pirata lá que a gente chama no norte é o cara que pega aquelas pequenas embarcações e faz assalto, igual um pirata, entendeu? Só que é um assalto, é um roubo. O cara vai de lancha, normalmente aborda algum barco daqueles, né, um pouco maior, com passageiros, e faz, tipo, igual o cara parar um ônibus na estrada, entendeu? E faz a limpa de todo mundo lá. Como o deslocamento de pessoas em vez de ônibus, já que não é estrada, a estrada lá é o rio, é feito por barco, eles roubam os barcos, não? Eles chamam de pirata. E aí, rato d'água, sei lá, tem vários nomes lá. E aí, Rato a d'água, polícia, já ouvi. Eu vi outro dia aí. os Até a cara, Polícia Federal troca tiro com eles também, já e vi. aí ele compra os navios da Marinha, menores, que é navios patrulhas antigos que dão baixa. Vamos lá. Esse rol é taxativo, numerus clausus. Estados, Distrito Federal e municípios não poderão criar novos órgãos encarregados de segurança pública. Outra pegadinha. Viu aqui Números que... clausus é cláusula pétrea também? É um outro Não, nome para não, cláusula dá não. pétrea? Não, Números né? clausus significa o seguinte, é só o que está previsto aí, não existe outro. Reparou que Tá. não está previsto aí guarda municipal? Sim. Não faz parte da segurança pública. Então, aqui, ó o que a Constituição fala aqui, ó. Constituição, porque não está aqui, mas ele fala assim, esse aqui, ó, esse termo aqui, a segurança pública será exercida pelos seguintes órgãos. Então, faz parte da segurança pública são esses órgãos. Mas o guarda municipal anda armado, mas não faz parte da segurança pública. Sim. Se fosse assim, Segurança o vigilante... patrimonial, né? Se eu não me engano. segurança patrimonial. Se fosse assim, o vigilante também anda armado, né? No, lá no ambiente lá do prédio que ele está tomando conta. Ele é da segurança pública, não. Segurança legislativo, o policial Segurança legislativo, legislativo, seria a polícia, polícia, né? a Entendi, tem polícia, um órgão. tem o pessoal que é da segurança do Ministério Público, da segurança do Poder Judiciário, mas Isso. eles não fazem parte da segurança pública, né? Que tem uma função específica no Estado brasileiro. Eles fazem parte de uma segurança, mas não é da segurança pública que é pública. Eles também não são segurança particular, eles são segurança lá daquele órgão, né? Do Senado, da Câmara Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público. O Ministério Público também tem concurso para a área de segurança. Estados, Distrito Federal e municípios não podem criar novos órgãos carregados de segurança pública. Então, quem são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, isso aqui tem que ficar claro, só quando envolve a União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual. Então, tráfico interestadual e internacional é a Polícia Federal, é a competência, e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Aí vem uma pegadinha. Tráfico interestadual. Pela nossa regra, não sei se você lembra, o cara, ele, na verdade, só tem uma questão aqui. Ele tem uma majorante, né? Ele acaba a punição dele lá pela lei de drogas sendo majorado. Mas do ponto de vista do processo penal, esse cara vai ser julgado pelo TJ, Tribunal de Justiça.
É o caso em que quem faz o inquérito é a Polícia Federal, mas quem julga é um juiz de Estado. O tráfico Eu lembro da internacional. Major... Eu Lembra, lembro disso aí, professor. no tráfico internacional, não sei se você lembra, no tráfico internacional, não. Quem faz o julgamento é o juiz federal. É porque, normalmente, qual é essa pegadinha aqui? Por exemplo, normalmente, os crimes que são investigados pela Polícia Federal, normalmente, depois, quem vai fazer o julgamento, né, fazer parte da ação penal, é um juiz federal. Mas, nesse caso do tráfico interestadual, quem faz o julgamento é o próprio juiz do Estado, entendeu? Entendeu a diferença? Então, você vai ver casos em que a Entendi. Polícia Federal faz a investigação, mas, no final das contas, onde vai ser processada a ação penal vai ser no Estado, no Tribunal Estado. de Justiça, não na Justiça Federal. Eu lembro que Um caso clássico é esse, é o tráfico, né, de Eu lembro que interestadual. nós estudamos junto com esse tráfico interestadual que é a Majorante, a gente viu também que a Majorante, quando o tráfico é feito perto de presídio, Escola. escola, sobre o transporte, né? Uhum. O transporte não pode, se for pego dentro do ônibus, não pode ser considerado majorante porque ele está transportando, né? Uhum. Mas ele atravessou a limite de Brasília para Lusiânia, por exemplo, já cometeu. Aí, não precisa nem atravessar, né? Precisa ter intenção também. Foi comprovado que tinha intenção, ainda que ele foi pego no estado dele, mas, né? Ia para onde? Ia para ali. Então, está configurado que o tráfico era interestadual, entendeu? Que a intenção dele era ir para outro estado. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, olha aqui, ó, polícia marítima, aeroportuárias e de fronteiras. Então, esse é polícia marítima já junto com a polícia naval, entendeu? Vê que não é exclusivo da Marinha, tá? A própria Polícia Federal já faz também a polícia marítima. Aeroportuária de fronteiras, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Aqui ele já bota que é exclusivo dele, né? Aqui, ó, com exclusividade da Polícia Federal, Polícia Judiciária da União. O que é a Polícia Judiciária da União? São aqueles casos em que o Poder Judiciário determina alguma coisa, quem tem que cumprir é a Polícia Federal. Então, o juiz determina uma busca e apreensão. Quem é a exclusividade de fazer essa busca e apreensão? Polícia Federal. Um juiz federal determina um mandado de prisão. Quem vai cumprir é a Polícia Federal. Ou para um procurador da República, né, que é o Ministério Público Federal, determina a instalação do inquérito. Como ele é Polícia Judiciária exclusiva da União, então é a Polícia Federal que abre inquérito, entendeu? A lei fala essa função aqui, essa função é o cumprimento das decisões judiciais e o inquérito determinado pelo Ministério Público, né? Por exemplo, quando a Polícia Civil atua como polícia judiciária, significa que ela vai cumprir as decisões do Poder Judiciário, entendeu? Quem faz o cumprimento das decisões. Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão temporária, preventiva, entendeu? As várias determinações que o juiz der, né? Aquela chamada na condição coercitiva, o que for. Porque, na verdade, ela está no outro poder, mas ela faz a função da polícia do judiciário, entendeu? Apesar de ser do poder executivo. Preste atenção, a Polícia Federal tem competência para apurar infrações penais apenas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. E isso não se estende em sociedades de economia mista. Entendeu? Por isso que o cara rouba o Banco do Brasil, mas não, às vezes não rouba a Caixa, entendeu? Porque sabe que quem vai se envolver é a Polícia Federal. Tem bandido que sabe disso. Engraçado é isso. Né? Tem bandido que sabe disso. Não querendo me expor, mas já me expondo. Uma vez eu conversei com um lá em Belém que ele falou, não, a gente não mexe com Caixa Econômica, é problema. Você sabe que, tipo assim, se mexer com os outros bancos, quem vai investigar é a Polícia Civil lá do Pará. E aí tem a probabilidade de o negócio não ser tão, entendeu? Tão firme e tal, né? Entendeu? Os caras não vão atrás, deixa para lá e tal. Então, quando eles vão roubar a caixa eletrônica, é só banco privado, entendeu? Se mexer com a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, aí já era. Aí entra a Polícia Polícia Federal. Federal. Entra a Polícia Federal.
esse ordem que eles chamam lá, que o cara foi, esse cara específico aí, na ordem que ele falou e tal, mas falou que estava arrependido. Eu esqueci lá, uma boca de lobo. Tipo assim, o cara, ele pegava, botava o negócio lá para roubar o cartão dos outros, né? Para pegar lá e copiar os dados do cartão. Se você fizer isso num caixa da Caixa Econômica, a Polícia Federal que vai investigar, entendeu? Bota ali, o cara vai sacar o dinheiro e acaba prendendo o cartão, entendeu? Depois o cara vai lá e pega aqui. Já a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, órgãos permanentes, organizados e mantidos pela União, estruturados em carreira, destinam-se, na forma da lei, respectivamente, ao patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias. Acho que faz muito tempo, cara, que não tem concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Agora, com essa retomada aí das Rodoviária ou ferroviária? Ferroviária. Com as retomadas aí das ferrovias no Brasil, de repente vai ter concurso para a Polícia Ferroviária. Mas lá no Rio de Janeiro, que tem esqueci lá, que lá nos Estados Unidos, já, lá no Rio de Janeiro tem a Companhia Ferroviária Brasileira, né? Eu esqueci lá. Me esqueci o nome lá. Você passa lá na frente, tem lá os policiais, né? Com uniforme e tudo lá. E você vê que não são segurança, não é agente patrimonial, não de segurança, é a galera da antiga mesmo, quando tinha concurso de Polícia Ferroviária Federal. E o uniforme é quase igualzinho da Polícia Rodoviária, entendeu? Um uniforme meio bege, meio marrom ali, Entendi. marrom claro. Mas nunca mais teve porque a gente foi perdendo as ferrovias, né? Não teve mais, aí não fazia sentido. Eles estão retomando mesmo, eu vi Estão isso aí. retomando a construção de ferrovias e vai precisar. Os Estados Unidos, ele, né, o crescimento, grande parte dele veio por causa das ferrovias, né, em todo o país. Adianta muito. Eu acho que é Companhia Ferroviária Brasileira, eu esqueci o nome. Tem lá no Rio de Janeiro, a sede. Atribuições da Polícia Federal: apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, né, internacional e exige repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, exercer as funções de polícia. E faltou aqui, judiciária. Né? Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias. Né? Engraçado é isso também. Como ela não tem a função de polícia judiciária, né? A Polícia Rodoviária Federal, quando tem um crime na estrada, ela faz todo o procedimento. No final, né, que ela tem o procedimento dela lá de apuração, eu estou falando assim, pegar os dados, essas coisas todas, mas no final ela leva para onde? A delegacia, né, da Polícia Federal, que é lá que o cara vai ser, na verdade, assim, que quem cabe o inquérito, né, que é o inquérito que a gente estudou do processo penal, a quem cabe é a autoridade policial, e nesse caso a autoridade policial é a Polícia Federal. Lembra lá que a gente estuda no inquérito que só quem cabe é um delegado? Na Polícia Rodoviária Federal não tem delegado, quem tem delegado é só a Polícia Federal. Então, cabe ao delegado fazer inquérito policial, né? Instaurar a portaria, não sei se você lembra que a gente estudou isso. Então, a Polícia Rodoviária Federal ela pode prender, pode fazer tudo, mas no final das contas, quem vai fazer aquele procedimento total, né, né, do inquérito, né, de trazer as provas, fazer tudo aquilo ali e tal, para depois mandar para o Ministério Público, é a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal não vai mandar nada para o Ministério Público. Quem vai mandar para o Ministério Público Federal é a Polícia Federal. Entendeu? Então, o trabalho dela é mais ou menos igual ao da Polícia Militar, no caso da Polícia Rodoviária Federal. Né? A Polícia Militar não vai ficar fazendo o inquérito vai correr na Polícia Civil. Você vai lá, como Polícia Militar, prender lá, né? Fazer aquela coisa extensiva, mas depois tem que levar para uma delegacia, né? No caso da Polícia Rodoviária Federal é igual uma polícia militar. Você vai lá fazer aquilo, mas depois tem que levar para uma delegacia da Polícia Federal. Polícias do Estado. Isso se for uma questão, né? De Polícia Federal, tem isso. Eu estou fazendo essa analogia, mas às vezes a Polícia Rodoviária Federal pode levar para uma Polícia Civil, né? Isso ocorre.
E isso ocorre muito, na verdade. Meu sobrinho, quando era delegado lá nessa cidade, lá em Jaraguá, a polícia rodoviária sempre trazia muita coisa para ele. Cara que passou lá bêbado na barreira, então é coisa de polícia estadual, né? Aí é crime do Código de Trânsito Brasileiro. Cara que está com algum problema assim, de carro, essas coisas, é mais polícia civil, entendeu? Algumas coisas de armamento, né? Passou ali sem querer, fez a vistoria do cara, o cara estava com armamento dentro. Armamento não autorizado, sem porte, sem nada. Polícia Civil, né? Tem nada a ver com a Polícia Federal isso. Polícias dos Estados. A segurança pública dos Estados foi atribuída às polícias civis, às polícias militares, polícias penais e ao Corpo de Bombeiros, que formam em conjunto as polícias dos Estados. Essas polícias, embora mantidas e organizadas pelos Estados, faltou ele falar que é a Polícia Penal Federal, né? Para fechar o ciclo, né? Que a Polícia Penal existe também a federal, né? É. Ele só falou daqui, ó, da federal, Ou rodoviária todos os federal, federais, excetuando federal. a É porque penal. como é muito novo, o cara ainda não tem noção, né? Vamos lá. Que formam em conjunto as polícias dos estados. Essas polícias, embora mantidas e organizadas pelo Estado, deverão observar as normas gerais federais da União, de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, conforme o artigo 22 da Carta Magna. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia, incumbem de carreira. Desculpa que eu me perdi. As polícias civis dirigidas pelos delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, né? Que é inquérito militar mesmo. Essa exceção não se aplica aos crimes praticados por militares desde que estranhos às suas atividades. Segundo o STF, compete à Polícia Civil a apuração de crimes comuns praticados por militares, ou seja, aqueles estranhos à atividade militar. Mas se for numa situação de troca de tiros, também vai para a Polícia Civil, né? Mas aí também tem o inquérito militar. Normalmente também tem o IPM interno, né? Esqueci agora, IPM, inquérito Peraí, policial militar. professor. Foi. Então, o militar cometeu uma infração dentro do seu âmbito de trabalho ali, justiça militar. Justiça E ele está militar. na rua. Ele ainda é militar, mesmo na rua, né? Mas ele Aham. cometeu na rua, que seria estranho, né? Não tem nada a ver com a função dele. Ele cometeu uma infração penal, vai para a Polícia Civil, é isso? Uhum. Tá. Trocou, mas aí nesse Estranho, caso né? aqui está bem assim. Na prática, como é que funciona? Você está lá, né, fazendo policiamento ostensivo. Está lá fazendo policiamento ostensivo. Naquela troca de tiro ali morreu alguém. O inquérito é na Polícia Civil. Né? O inquérito é na Polícia Civil ali. Porque pode ter tipo crime militar ou não. Só que a partir do momento que envolve isso, há a abertura também pela Corregedoria do IPM, Inquérito Policial Militar. Entendeu? Militar. Para apurar a conduta, para ver se não teve nenhum exagero, né? Nenhum excesso, essas coisas. Então, na verdade, tem dois inquéritos. Um com o objetivo para ver se a conduta do militar foi correta, e o outro lá é também para ver se a conduta do militar foi correta, mas mais do que isso, se o cara era realmente bandido, né? Se o cara sobreviveu, ele vai continuar um inquérito contra ele e vai ser preso depois, né? Se o cara não morreu, foi isso, né? Levou os tiros, essas coisas. Porque a investigação no âmbito militar é para ver a questão se o militar naquela ação tem que ser punido ou não, e não investiga ou a pessoa ou o outro, entendeu? No caso da Polícia Civil, o inquérito lá é o todo, né? Inclusive, se o cara sobreviveu, era ele mesmo, ele estava com a droga, estava com ele, então, né, vai fazer a denúncia, o indiciamento dele de tráfico, né? O cara lá da Polícia Militar, não, ele está fazendo a questão só do crime militar, se houve ou não, né? Se houve, ele vai pegar depois aquilo e mandar para o Ministério Público Militar, entendeu? Nos casos onde tem. Não casos que não tem. Na União tem, alguns estados têm. Aqui no DF tem uma promotoria militar, entendeu? Não tem tem uma vara militar, tem alguns estados que é diferente, por exemplo, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Você tem, na verdade, um tribunal militar, entendeu? Pro estado, no nível estadual, entendeu? No nível da União, a gente tem a auditoria, né, militar, mais o Superior Tribunal Militar. Mas estou falando nos estados, às vezes não tem a separação, entendeu?
Os estados que hoje têm separação, onde tem, assim, você faz concurso para o Tribunal de Justiça Militar. Ele é separado. São Paulo, Minas Gerais e Rio, né? E Rio Grande do Sul. Se você entrar aí no Google, você vai ver, tem um Tribunal de Justiça Militar, não sabia. Sabe que já existia Tribunal de Justiça de São Paulo, não, tem um Tribunal de Justiça Militar. Porque o efetivo é muito grande, então é separada a justiça, né? Estadual lá. Segundo o STF, compete à Polícia Civil a apuração de crimes comuns praticados por militares, ou seja, aqueles estranhos de atividade militar. Isso aqui é o cara tá de folga, né? Já as polícias militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, a polícia administrativa, enquanto aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Aí tu vai dizer, pô, mas se o bombeiro é segurança pública, não faz muito sentido para mim. É porque agora, recente, que o bombeiro tem um caráter mais de defesa civil, mas antes não. Eles atuavam, se não estou dizendo que eles atuavam extensivamente, mas era mais em situações assim bem, né, que bombeiro anda armado, essas coisas todas. Em alguns estados, para você ter uma ideia, por exemplo, o estado de São Paulo, que é gigante. O estado de São Paulo, não existe diferença entre bombeiro e soldado. Como assim, Edvan? Não existe diferença. Eu sei que soldado é soldado, cabo é cabo, sargento é sargento, mas o cara é bombeiro e outro é polícia. Não. Em São Paulo, você nunca vai ver um edital para o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Porque, na verdade, o Corpo de Bombeiros de São Paulo ele é incorporado à Polícia Militar de São Paulo. Então, você faz o concurso para ingressar para ser soldado. Acabou o curso de formação básica de soldado, você escolhe, eu quero seguir carreira de policial ou de bombeiro. Aí eu quero bombeiro. Aí você vai ficar mais 4 meses fazendo o curso e vai seguir a carreira de bombeiro, mas é na Polícia Militar, lá em São Paulo. Eu quero ser oficial do bombeiro. Não vai ter concurso para oficial de bombeiro no Rio de Janeiro. Desculpa, em São Paulo. São Paulo não tem academia de bombeiro. Você vai fazer a academia do Barro Branco, Barro Branco, que eles chamam lá. Separado, né? Tem alguns Não, estados que são alguns assim, estados né? separados, mas em São Paulo não. São Paulo É você vai à junto. academia do Barro Branco, vai fazer todo o curso igualzinho, com todo mundo igual. Quando acabou o curso, você vai ficar até capitão. Vou agora ficar um tempo lá no quartel de bombeiro, vai atuar como bombeiro. Vou agora atuar na rota, vai ficar atuando na rota. Não, agora eu quero ir de novo bombeiro. Mas quando chegar em capitão, você tem que definir, eu quero seguir a carreira de bombeiro. Aí, a partir daí, você vai capitão bombeiro, major bombeiro, tenente-coronel bombeiro, coronel bombeiro. E vai atuar só na área de bombeiro. Não, realmente não gostei de bombeiro, vou ser polícia. Entendeu? Mas é tudo junto. Todo mundo se forma na mesma academia. Há alguns estados diferenciou. Aqui em Brasília, você faz a academia da Polícia Militar, separados aspirantes da Polícia Militar e separados aspirantes do bombeiro. Né? Mas em alguns estados você vê claramente que o bombeiro é da segurança pública, né? Que fica aí entranhado com a Polícia Militar, entendeu? Só que tem uma função diferente, né, da polícia. As polícias militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Destaca-se que os militares compreendem os integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e integrantes das Forças Auxiliares e Reserva do Exército, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. As Forças Armadas são nacionais, organizadas em nível federal. Já as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são disciplinados em nível estadual, distrital ou dos territórios. Outro ponto de destaque é que, ainda que não seja polícia judiciária, entende o STF que a polícia militar pode realizar flagrantes ou participar de busca e apreensão, determinada por ordem judicial. Então, a polícia civil, a polícia judiciária, a polícia militar, a polícia administrativa. Quem está dizendo assim, quem tem que fazer a função da polícia judiciária? Mandei um mandado de busca e apreensão, ou mandei um mandado de prisão, né? Quero que cumpra, vai para a delegacia. Chegou na delegacia, dependendo do local, por exemplo, sei lá, um interior desse, que nem lá esse meu sobrinho trabalhava no interior lá, que tinha, sei lá, bota aí, no plantão com ele tinha 2 agentes, um escrivão e um inspetor, né? Um agente mesmo. O que ele fazia? Quem que está de plantão hoje na polícia? Militar, né, do batalhão ali na companhia, falando de tal, avança aí que a gente vai cumprir isso aqui do juiz aqui da comarca, não?
Então, quando a Polícia Militar faz isso, ela não está descumprindo, não tem nenhuma ilegalidade nisso, entendeu? Entendi. Que, na verdade, sim, em tese, legalmente, só quem poderia Polícia fazer essa Civil. função seria a Polícia Civil, porque ela é a Polícia Judiciária. Ela que cumpre as ordens do Poder Judiciário nesse âmbito. Polícias do Distrito Federal. A Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal são organizados e mantidos diretamente pela União. Isso aqui cai muito em prova, que é a pegadinha. Apesar de ser do Distrito Federal, não é o governo do Distrito Federal que paga. Quem paga é a União, entendeu? Peraí. As polícias civil, militar e o corpo de bombeiro do Distrito Distrito Federal, né? Federal, Tá. entendeu? Do Distrito Federal, quem paga é a União. Entendeu? Essa pegadinha aqui cai muito em prova. Até em prova mais de magistratura, às vezes o cara cai. Devendo lei federal... Peraí, professor. Agora, eu sei que não está aí, tá? Mas vamos lá. Se a Polícia Civil, Corpo do Bombeiro e Polícia Militar do Distrito Federal são pagos pela União e o policial penal, aí não entrou aí, né? Aí vai ter que fazer uma alteração na Constituição. Mas eles recebem, pô, sabe dizer não, né? Não, é do DF, do DF. Antigamente era do DF, é vinculado ao DF. Por exemplo, porque também, por exemplo, recebia pela União, era vinculado à União, a Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria. A Defensoria Pública saiu. A Defensoria Pública hoje do Distrito Federal é vinculada ao próprio Distrito Federal. Entendeu? Aí, nesse caso, aí, o policial penal vai ser do próprio Distrito Federal, teria que ver. Aí teria que ter uma briga da associação, do sindicato dos policiais penais do Distrito Federal, se vale a pena ter as mesmas regras da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros ser organizados e mantidos pela União, entendeu? Porque isso daí é a regra originária da Constituição Federal. Até porque antes não existia governador do Distrito Federal. Quem mantinha o Distrito Federal era a própria União, era indicado alguém para tomar conta do Distrito Federal. Essa estrutura que a gente tem agora é da década de 90. Antes da década de 90 não existia governador do Distrito Federal. Entendeu? Quem indicava o governador, não existia governador do Distrito Federal. Quem indicava para administrar o Distrito Federal era o presidente. Hoje, quem administra o Distrito Federal é um governador. Mas quem indica para administrar as cidades satélites, que seria como os nossos municípios, é o governador. Era assim que era feito anteriormente em relação ao próprio governador, ele que indicava. Com o tempo, eu acho que no futuro nosso talvez avance, que tenha até uma mini eleição para regiões administrativas, entendeu? Mas teve um, entendeu? Por isso que é a União que mantinha, porque não existia governador, não existia governo no Distrito Federal. Só veio existir, acho que na década de 90. Tem que ver aí uma história. Mas foi a partir de 90 que teve governador no Distrito Federal. Desse modo, os integrantes dessas polícias estão sujeitos ao regime jurídico híbrido, cabendo à lei federal fixar os seus vencimentos. Então, a Câmara e o Senado Federal que aprovam a lei de aumento dos militares daqui do DF. Polícia Penais Federais, Estaduais e Distritais. A Emenda Constitucional 104 de 2019, inclui no rol dos órgãos de segurança pública do Estado brasileiro as polícias penais federais, estaduais e distritais. As carreiras de agentes penitenciários foram, assim, transformadas em carreiras policiais, sendo alçadas ao patamar constitucional. As polícias penais estão vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a que pertence. Compete às polícias penais a segurança dos estabelecimentos prisionais. Isso prioritariamente. Né? E vamos ver se ele bota mais alguma coisa. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, as polícias penais estão subordinadas ao governador dos estados e do Distrito Federal. É exatamente o que também acontece com as polícias civis e com as polícias militares. É porque também tem uma outra função assim, aqui da Polícia Penal, que é aquela locomoção, né, do encarcerado, né, do preso, de um sistema prisional para o outro, para uma audiência. Então, tem uma função importante aí que eles fazem também. Aqui no DF é separado, né? Aqui ainda tem mais uma carreira dentro da Polícia Civil, que é o agente de carceragem. Agente de... Não é de carceragem, mas não é agente de guarda, como é que é o nome? Que vai ter o concurso, agente de custódia. Que é o cara que só faz
Pega o cara lá no presídio, traz para cá, só fica um cara durante um período de custódia, entendeu? No âmbito do Distrito Federal, no âmbito do Estado e do Distrito Federal, as polícias penais estão subordinadas ao governador dos estados e do Distrito Federal, exatamente como acontece com os civis e com as polícias militares. Cabe destacar, entretanto, que a Polícia Penal do Distrito Federal será organizada e mantida pela União. Está escrito aqui. Nessa linha, o artigo 32, parágrafo 4º do CF prevê: Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, vai ser pela União. Pegadinha, hein? Não está escrito ali em cima. Depois eu vou estudar isso aqui. Pode ser que eu estude. Aquele questionamento que eu fiz, né? Aham. A Polícia Penal do Distrito Federal também é mantida pela União. Sim, a lei É federal. porque eu fiquei pensando assim, não faz sentido todos os outros que estavam no anterior, na leitura anterior, fazer e ele não, né? Mas às vezes acontece, que nem a Defensoria Pública. O Poder Judiciário, os juízes, os promotores do Distrito Federal são pagos pela União, não pelo Distrito Federal. Mas a Defensoria Pública paga pelo Distrito Federal. Aí o salário é lá embaixo da Defensoria, né? Defensoria Pública do DF? É, do DF. Porque quem paga é o DF, não é a União. Com a emenda constitucional 104 de 2019, fica garantido que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público ou por meio de transformação dos cargos dos agentes penitenciários e equivalentes. Assim, não mais se permitirá situações esdrúxulas em que vários agentes penitenciários exercem cargos temporários. São os terceirizados, né? Guardas municipais, tem muito ainda lá no Norte e Nordeste, por isso que está tendo muita prova de policial penal, né? Lá no Norte e Nordeste era empresa terceirizada que tomava conta dos... Aí na parte interna era a terceirizado, né, que eles contratavam, e na parte externa de segurança a polícia militar. Era assim, que pelo menos lá no Pará era assim. Quem fazia as guaritas, entrada, saída e tal, aquela parte de segurança, polícia militar. Aí quem fazia, né, toda a organização, todo o trabalho, né, prisional era terceirizado. Cara contratado de uma empresa civil. Entendeu? Lá no Pará, né? Aham. É por isso que eles vão contratar uma quantidade grande, professor. Eu creio que vai ser mudado isso aí. Pois é, você não quis fazer, cara, gigante. Eu acho que lá é o primeiro concurso. Aquilo ali que está no edital, acho que ainda vão chamar muito mais gente. Porque lá no Pará não existe nenhum policial penal ainda. É o primeiro todo. Os caras que entraram agora vão virar os futuros diretores de presídio. Né? Porque, por exemplo, aqui em Goiás... Estava pedindo carteira D e tal. Ah, tá. Eu estava muito fora disso aí. Eu tenho nem A ainda, na verdade, professor. Não sei porque eu tirei. Um amigo meu me chamou, foi de burro, desculpa falar, mas... Ele disse, rapaz, se eu soubesse que você ia fazer um negócio desse, eu não deixava, não. Porque, assim, por eu temer moto, não gostar de jeito nenhum, eu digo, não tem hipótese, na minha cabeça, né? Que eu vá de pilotar uma moto. Então, eu não vou nem tirar, porque eu não vou querer subir em cima de moto. Aí não tirei, aí me arrependi. Era para ter pensado assim, vou tirar, se precisar um dia, eu vou ter. Né? Eu não pensei por esse lado, na verdade. Vamos lá, finalizar essa apostila. Acho que está faltando uma página. Determina a Constituição, artigo 144, parágrafo 8º, que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Aqui, ó, a função da guarda municipal. Proteção dos bens, serviços e instalações. Cara, ficou muito ruim. Bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Trata-se, segundo Iwad Lamego Bulos, de polícia administrativa, que visa a proteção do patrimônio contra a depredação dos demolidores da coisa alheia. Atualmente, portanto, a Guarda Municipal não possui competência para realizar policiamento ostensivo. Há certa polêmica quanto à natureza das guardas municipais. Seriam elas órgãos de segurança pública do Estado brasileiro? Sob um ponto de vista estritamente formal, as guardas municipais não integram os órgãos de segurança pública do Estado, uma vez que não estão arroladas nos diversos incisos do artigo 144 do CF.
O STF já se posicionou de maneira divergente sobre o tema. No RE 846-854, a Corte reconheceu que as guardas municipais exercem atividade de segurança pública e que, portanto, não têm direito à greve. Mais recentemente, o STF afirmou que as guardas municipais não têm o direito à aposentadoria especial por atividade de risco, ocasião que o ministro relator afirmou que elas integram o conjunto de órgãos de segurança pública. Não integram os órgãos de segurança pública. Segundo o STF, as guardas municipais podem exercer o poder de polícia de trânsito, inclusive aplicando sanções administrativas, multas aos infratores. Daí foi também uma mudança do poder de polícia, que eles colocaram que o poder de polícia poderia ser feito por uma entidade, inclusive da iniciativa privada, né, de caráter de natureza jurídica privada, né, mesmo, né, que fosse de natureza privada, né, uma empresa pública de natureza privada, que tem algumas guardas municipais que elas são criadas como se fosse empresa pública. E aí ela estava aplicando multa, e o STF mudou o poder de polícia, porque o poder de polícia você não pode aplicar multa se não for uma pessoa jurídica de natureza pública. Por exemplo, o Detran é uma autarquia, ele pode aplicar multa. Mas nos municípios, a guarda municipal não é uma autarquia, ela é uma empresa pública do município. E aí tinha essa briga, mas aí o STF entendeu que a guarda municipal, mesmo sendo formada como empresa pública, não é uma autarquia, ela pode aplicar multa. Porque aí tinha aquela briga, não, você não pode aplicar multa, você é uma empresa pública, né? Tem natureza jurídica diferente, não é uma autarquia. Vamos lá, segurança viária, para finalizar. A Emenda Constitucional 82 de 2014 acrescentou no artigo 144, o parágrafo 10, que trata da segurança viária. Vejamos o que prevê esse dispositivo. Parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, respectivos órgãos, entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados e carreiras na forma da lei. Como você pode perceber, a partir da leitura do texto, a Emenda Constitucional 82 de 2014 cria a carreira de agentes de trânsito no sistema de segurança pública. Em outras palavras, ela torna constitucional a competência desses agentes, estruturados em carreira no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, o agente aqui que tem aqui no DF é forte, né? Que é o agente do Detran. É competência dos agentes de trânsito, bem como dos órgãos e entidades executivas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, exercer a segurança viária, que compreende a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. O objetivo da Emenda Constitucional 82 de 2014 é diminuir os acidentes e mortes no trânsito. No conceito de segurança viária estão a educação e engenharia, ao lado da fiscalização de trânsito, demonstrando que a preocupação do legislador não é apenas com a punição dos infratores, mas também com a prevenção de acidentes. Para as provas de concurso, é importante que você memorize o objetivo da segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Grave que no conceito de segurança viária estão a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Busca-se, com isso, garantir ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Vamos fazer umas questões para finalizar aqui a aula. TRF 1, Primeira Região, 2015. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, civis e militares cabem às polícias civis? Aqui, pegou aqui, né? Ela Militar cabe... e justiça militar, né? Militar e justiça militar. Infração penal militar e justiça militar. Se não tiver uma justiça militar específica, um Ministério Público específico, é no próprio Promotoria de Justiça. Às vezes tem uma promotoria especializada. Aqui no DF é isso, tem 3 promotorias de justiça militar. E aí tem umas varas de justiça militar específica, não tem uma justiça militar, né, própria no Estado. Na União sempre tem. Polícia Civil do Distrito Federal 2015. A Polícia Federal se destina a apurar quaisquer infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional, quaisquer, quando bota quaisquer, não, né? Quais são as infrações de repercussão estadual? A Polícia Federal tem competência para apurar infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional e que, além disso, exijam repressão uniforme.
Assim, não são todas as infrações com repercussão interestadual ou internacional que são apuradas pela Polícia Federal. Para ser apurada pela Polícia Federal, a infração deverá exigir a repercussão uniforme. A repressão, desculpa, a repressão uniforme. O que é essa repressão uniforme? Deixa eu tentar aclarar aqui. Seria o seguinte, o cara vai lá, faz um grande assalto a banco lá, sei lá, interior de São Paulo. Aí o cara começa a fazer uma investigação lá, né, no sentido, né? Aí o cara faz um outro assalto lá no sul, né, em São Paulo. Aí a Polícia Civil do Estado começa a fazer uma apuração no outro sentido. E você já viu que o negócio é interestadual, os caras são os mesmos caras. Só que um está indo na investigação nesse sentido, né? O outro está indo para esse outro lado e fala, não tem que ter uma repressão uniforme, não dá para, né? Tem que fazer assim, assim. Não, então você avoca a Polícia Federal, vamos reprimir desse jeito. Isso não quer dizer que a Polícia Federal não vai continuar, a Polícia Civil não vai continuar investigando, mas ela vai prestar apoio à Polícia Federal, né? A repressão vai ter que ser uniforme, porque senão daqui a pouco o cara vai saltar no outro lá e ainda ninguém está preparado de novo. Vai para outro estado, fazer um outro assalto a banco, pegar toda a cidadezinha, fazer refém, aquela rua toda, e não. Até que eu acho que esse assalto a banco passou para a Polícia Federal, né? O que teve agora, o último, acho que foi em São Paulo, lá numa cidade de São Paulo, passou para a Polícia Federal. Polícia Civil do Distrito Federal 2015. Compete à Polícia Federal apurar infrações penais cometidas contra a União, suas fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, que no final ele acrescentou. Sociedade de economia mista não, né? Tem que ter cuidado com essa pegadinha. Não cabe sociedade de economia mista. Por que não? Porque sociedade de economia mista, quando a gente for estudar direito administrativo, você vai perceber que ela é parte do Estado, né? A sociedade de economia mista, parte do Estado, né? A autonomia do Estado, mas pode ter iniciativa privada junto. Então, pode ter, por exemplo, que nem a Petrobras, ter acionista, ter pessoas privadas. Então, não é uma, vamos dizer assim, uma coisa exclusiva da União. Entendeu? Vamos lá. Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, 2014. Os municípios poderão construir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei complementar. Opa, cuidado aí. Não? Aqui essa parte final. É em lei só. Lei complementar é uma lei específica, né? Tem um quórum qualificado. Vamos voltar aqui, está falando aqui. Ele não botou aqui, não. Mas é em lei, né? Não é... Vamos ver se ele botou no comentário. De fato, os municípios poderão constituir guardas municipais. No entanto, essa matéria não precisa ser objeto de lei complementar. A lei é lei ordinária suficiente para regular a questão. Tem que ter cuidado dessa... Quando tu vê lei complementar, tu já fica, opa, será que é? Será que não é? Todos os casos de lei complementar tem que decorar. É complicado, porque tem muitos, né? Em alguns casos, na área de direito tributário tem bastante, em outras áreas também, mas A não quem tem serve jeito. mesmo a lei complementar? Como? Pelo uso da mesma palavra? Lei complementar é para complementar mesmo algo que já Não, já tá... também, né? Mas a diferença entre lei complementar e ordinária é o quórum de aprovação. Uma é maioria simples, outra é maioria absoluta. Então, a Constituição, onde ela acha que tem que ter uma maior rigorosidade, ela bota a lei complementar, porque para ser aprovado aquele tema tem que ter uma maioria absoluta do parlamento, entendeu? E para modificar depois, a lei tem que ter a maioria absoluta, né? Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumitade das pessoas e seu patrimônio das vias públicas compete no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos, entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Correto, né? A nova função dos DETRANs, Departamentos de Trânsito. Quem ganhou, amanhã a gente continua. Quem ganhou muito com isso foi o DETRAN aqui do DF, né? Que os caras chegaram até ter porte de arma, né? É um dos poucos DETRANs do Brasil que tem direito a porte de arma, mas tá com uma ação de inconstitucionalidade lá no Supremo dessa lei, que é uma lei estadual dando porte de arma para os agentes de trânsito aqui. Então é isso. Entendi. Vamos lá.
Beleza, então Entendeu? tem o que mais? Tem o que mais depois dessa apostila aí? Essa aí acabou toda? Essa aí, não, essa aqui tem os exercícios para a gente fazer e depois acabou. Aí vamos para a prova, né? Aí vamos para a prova. Valeu? Beleza. Então, provavelmente semana que vem a gente já entre Na prova. na prova, né? Tá. Uhum. Valeu, então. Tá Um ok, então abraço. valeu, obrigado, meu irmão. Tchau. Abraço, viu? Tchau, Abraço. tchau.